nasce um grande movimento em Rondônia. Com o propósito de ter representatividade nos pleitos da categoria bancária, nasce em 1984 a Associação dos Bancários de Rondônia, ASBER, tendo como presidente o bancário Renato Sorrossi. A meta inicial da Associação dos Bancários era congregar junto com a classe bancária. Instalada a primeira sede em 22 de dezembro no edifício Rio Madeira, em Porto Velho. Em 1985, foi criada a Associação dos Bancários de Ariquemes, tendo como primeiro presidente o funcionário do Banco do Brasil, Afrânio Patrocínio Andrade. No ano seguinte, mais precisamente no dia 12 de outubro de 1986, às 3 horas da tarde, no auditório do Senac, em Porto Velho, foi instalada a Assembleia Extraordinária para tratar sobre a transformação da associação em sindicato, a aprovação dos estatutos sociais, entre outros assuntos de interesse da categoria, e a pauta mais importante, a eleição da diretoria provisória que assumiria a entidade a partir desta data. Com a presença de 55 bancários, foi aprovada com 52 votos favoráveis, 1 contra e 2 brancos, a proposta de fundação do Sindicato dos Bancários de Rondônia. Com a aprovação, foi empossada a primeira diretoria da entidade, que ficou assim constituída. Presidente, Afrânio Patrocínio Andrade, Júlio César Streite, Sérgio João da Costa. Suplentes, Jorge Alfredo Streite, José Sodré Sobrinho e Célia Cerqueira Bezerra Streite. O Sindicato dos Bancários e Trabalhadores do Ramo Financeiro do Estado de Rondônia, o CEB Rondônia, possui uma lista enorme de conquistas já realizadas para a categoria, seja isso considerado como referência nacional, o índice de filiados de cerca de 98% de adesão da categoria bancária. O CEB Rondônia possui vários pleitos junto aos banqueiros, destacando como principais bandeiras de luta a luta por mais emprego e melhores condições de trabalho, o combate ao assédio moral, referência nacional em reintegração de trabalhadores bancários vítimas da LER-DORT. LER, lesão por esforço repetitivo, também é conhecida como LTC, lesão por trauma acumulativo, e DORT, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Na realidade, todos esses nomes e doenças estão relacionadas sempre às manifestações relacionadas com as atividades no trabalho. Outra referência nacional são as conquistas relacionadas a cooperativas de crédito, sem falar sempre do índice de 98% de filiados da categoria bancária e do ramo financeiro. Com subsedes em todo o estado, o Sindicato dos Bancários e Trabalhadores do Ramo Financeiro do Estado de Rondônia, o CEB Rondônia, possui a sede campestre Clube dos Bancários, digna de receber os filiados e familiares em momentos de luta e lazer. Este é hoje o Sindicato dos Bancários e Trabalhadores do Ramo Financeiro do Estado de Rondônia, CEB Rondônia, comemorando seus 25 anos de fundação. Aí eu fiquei assim, meio revoltado com aquilo, falei, rapaz, vamos fundar um sindicato aqui para poder resolver esse problema, nós mesmos podermos ter a nossa solução, né? Então aí eu comecei a fazer um estudo de como deveria trabalharmos para fazer um sindicato. E aí eu constatei que precisaria de fazer antes uma associação. E aí eu chamei algumas pessoas para poder trabalhar comigo. E o primeiro que eu chamei foi o Jorge Streite, que nós trabalhávamos juntos lá em Ariquemes. Aí chamei o Jorge Streite, ele chamou a Célia. Aí chamamos tinha uma pessoa chamada Carlos Brum. Nós chamamos esse Carlos também. Outras pessoas, depois que nós estávamos já com as 5 pessoas, aí conseguimos mais algumas pessoas. E aí nós fazíamos um trabalho assim, de enfrentamento da situação. Criamos um jornalzinho chamado Hora Extra. Tá? O Hora Extra, ele tinha esse nome porque depois que nós saíamos do trabalho, aí a gente ia fazer a redação, ia redigir o jornalzinho. E nessa redação a gente colocava assim, as críticas, colocávamos as dificuldades e também algumas brincadeiras sobre a questão do bar, que o pessoal gostava muito de ir para um bar e tal. E aproveitávamos para colocar também a situação sindical nossa, as nossas reivindicações, né? Então esse jornalzinho foi o nosso primeiro meio de comunicação.
Só que ele circulava só em Ariquemes, que na época tinha o Banco do Brasil, o BASA, o Bradesco e o Bamerindos lá em Ariquemes, né? E aí quando eu saía para a BR, que eu ia fazer a filiação das pessoas, né? E eu ia para a BR, ia de banco em banco, eu era assim tão dedicado à situação que eu matava o meu dia de trabalho, né? Levava uma falta, né? Mas para ir conseguir filiar as pessoas. Então eu fui a Jaru, aí depois Ouro Preto, aí tive em Ji-Paraná, Cacoal, filiando as pessoas. Consegui filiar 257. Despesa minha mesmo. Aí consegui filiar 257 pessoas. Então, com esse número de filiações, né? Aí eu montei o processo todinho, fizemos uma assembleia, né? E nessa assembleia nós conseguimos eleger a nossa diretoria. Aí registramos na diretoria, na Delegacia Regional do Trabalho. E aí preparei o processo para transformar em sindicato. E aí fizemos uma nova eleição, reformulamos o estatuto, mandamos para lá, para Brasília. E naquela época era muito rígida essa questão de registro, porque o Ministério do Trabalho ele fazia um trabalho assim de direcionar, né, a ação, que isso é antes da Constituição Federal, né, de 88, e naquela oportunidade o Ministério do Trabalho tinha uma ingerência muito grande sobre os sindicatos, né? Então, raramente alguém conseguia mandar um processo e ser aprovado da primeira vez. E nós conseguimos isso. Então, para ver na nossa dedicação assim, de trabalho. E aí conseguimos, quando chegou a carta sindical, aí já foi no mês de março, né, de 86, aí eu tive que voltar para o Rio Grande do Sul, porque eu estudava lá, e durante o período que eu fiquei aqui, minha matrícula lá já estava quase caducando, então eu tinha que voltar, e daí eu passei a presidência para o Jorge Streit, e ele continuou. É difícil falar de um fato específico da minha passagem aí pelo Sindicato de Rondônia, porque foram anos de muita intensidade, quer dizer, foi muita luta, muita coisa acontecendo naquele período. Eu estou me referindo ao período de 84 a 93, mais ou menos, foi um período aí de 9 anos. Então teve de tudo, teve desde quando nós recebemos a carta sindical do sindicato em 86, quer dizer, foi um marco para nós, o reconhecimento que naquela época não podia sindicato nenhum funcionar sem reconhecimento formal do Ministério do Trabalho. E depois disso, o primeiro acordo coletivo com o Banco do Estado, né, quando os bancários do Estado tiveram as primeiras conquistas, a primeira sede, quando nós compramos a sede do sindicato, a sede no centro da cidade, depois compramos a sede campestre, quer dizer, são várias coisas que me vêm nesse momento. Mas uma coisa que marcou muito foi quando nós conseguimos reintegrar os 400 bancários do Banco do Estado. Foi um processo muito traumático em Rondônia, aquelas 400 demissões. Então, o processo de reintegração foi uma coisa que marcou muito, né, quando nós conseguimos colocar esses bancários todos de volta no seu ambiente de trabalho. E fora essas questões todas, quer dizer, eu acho que o que prevaleceu e que falou muito alto foi a unidade que nós tivemos, porque nós partimos de várias associações pelos municípios afora e transformamos essas associações todas num sindicato só. Então, eu acho que foi um espírito de unidade muito grande, né, com as lideranças diversas que nós tínhamos no Estado, em Ouro Preto, em Ji-Paraná, em Cacoal, em Vilhena, em Jaru, Rolim de Moura, quer dizer, nós conseguimos juntar todos esses bancários dessas diversas associações e convergir para um sindicato só. E depois disso, quer dizer, foi muita conquista, muita luta, e as memórias que eu tenho desse período são as melhores possíveis. Então a mensagem que eu quero deixar aos bancários de Rondônia nesse momento dos 25 anos do nosso sindicato é que vocês continuem com a mesma paixão militante que nós tivemos quando criamos o sindicato, quer dizer, que os futuros dirigentes, as pessoas que estão chegando agora, bancários que não viveram aqueles primeiros momentos, que consigam tocar em frente tudo isso que foi construído nesses anos todos, que foi objeto de muita luta,
e de muito carinho, de muita dedicação, de muita gente, de muitas e muitas pessoas que passaram pelas diversas diretorias nesses anos todos. 25 anos de Sindicato dos Bancários do Estado de Rondônia. Lembrar essa história é voltar no tempo e recordar tantos episódios que aconteceram que com certeza não teria aqui a oportunidade de lembrar todos. Mas falando em sindicato, eu tenho que lembrar bem no início, quando ainda por alguns contatos telefônicos, eu através da minha irmã, através do Jorge Streit, recebi um telefonema pedindo para ir a Porto Velho e lá conversar com a equipe que pensava em tomar o sindicato do Estado de Rondônia. Era uma proposta, era uma conversa que a princípio eu não entendia nada do que estava acontecendo e nos encontramos numa praça em Porto Velho que foi uma apresentação de equipe, na verdade uma meia dúzia de bancários, considerando os companheiros de Pimenta Bueno, de Vilhena, Cacoal, Ouro Preto e Ariquemes. Existia um sindicato de fachada, de nome, que não tinha atuação no interior do Estado e que tinha severas críticas com relação a negociatas com o patrão e com o recebimento de imposto sindical sem nenhuma atuação efetiva para a categoria. Com esse chamamento, fomos a Porto Velho, nos apresentamos lá e conhecemos esses líderes que estavam na época à frente dessa batalha, Jorge Streit, Itamar Ferreira e tantos outros, que no momento não me recordo o nome, mas tenho na lembrança todos aqueles que cultivavam o sonho de ter um sindicato forte, atuante, interiorizado, enfim. Ao conhecer a equipe que estava na praça, os companheiros dos municípios do interior, assumimos ali um compromisso de iniciar uma conversa, conquistar novos companheiros e formar uma chapa. No dia que estava previsto a eleição, que o sindicato então na época convocava a categoria para votar, isso sem nenhuma mobilização, comparecemos e fizemos um flagrante de uma chapa composta com companheiros do interior do Estado e efetivamente tomamos o sindicato. Tomamos de assalto mesmo, foi uma surpresa e a nossa chapa já teve a primeira grande votação, coisa que a chapa e o sindicato que estava na época não tinha mobilizado ninguém e assim começou a história do CEEB em Rondônia. Eu devo ao CEEB uma escola, eu chamo ali para mim uma escola que me oportunizou cursos de oratória, viagens fora do estado, para São Paulo, para outros grandes centros, para receber formação sindical. Conheci Rondônia na grande maioria dos municípios como sindicalista, visitando o estado e fazendo um trabalho de base no interior do estado. E esse conhecimento no interior e a ajuda dos companheiros da capital, chegamos em 93 à presidência do sindicato, já numa história de dedicação e compromisso com a categoria. Saí em 87, liberado para o sindicato e nunca mais consegui voltar para a minha agência, não como funcionário do quadro, né? Voltava e saía como representante sindical. Isso para nós foi um grande momento de crescimento. Estávamos num momento de empolgação, de vontade, de dedicação, de ânimo. E o sindicato para mim foi um grande momento de crescimento pessoal e também de oportunidade de trabalhar para uma categoria que até então, até ter essa direção do sindicato, até o CEEB ser organizado, não tinha nenhuma referência sindical no estado. Nós assumimos a direção do sindicato num momento bastante complicado, que estávamos vivendo a crise do Beron, exatamente próximo ao final da extinção do banco, que ocorreu em 98.
Então, o primeiro mandato foi muito marcado por essa luta de enfrentamento, visando buscar garantir os direitos dos funcionários do antigo Banco do Estado de Rondônia. Foi uma missão que nós tivemos, podemos dizer que tivemos um êxito bastante significativo, pois conseguimos em Rondônia o melhor acordo de planos de demissão incentivada do país. O melhor em todo o país foi conseguido aqui. Depois, além dessas questões, paralelamente à questão do Beron, nesses 3 mandatos que nós tivemos à frente, vários temas, várias campanhas fizeram com que nós assumíssemos a liderança, se tornasse referência nacional em determinadas lutas. Por exemplo, a questão das lesões por esforços repetitivos. Rondônia se tornou uma referência nacional, conseguindo reintegrar inúmeros bancários lesionados que eram vítimas dessa doença depois dispensados pelos bancos. Uma luta que continua até os dias atuais, onde muitas vezes o sindicato consegue, administrativamente, já consegue reverter essa demissão do companheiro que é vitimado por esse problema. A luta contra o assédio moral, que é um problema gritante dentro dos bancos, com a lógica de